Olá, 10º período, aula dessa semana, iremos trabalhar a ação direta de inconstitucionalidade, porém é a ADI genérica. Claro que existem outras ações diretas de inconstitucionalidade, de forma mais específica, voltada para casos específicos, mas vamos começar do básico, vamos começar pela ADI genérica. Os remédios constitucionais, então, a gente já viu. E agora a gente passa para outras ações, para outras demandas da prática constitucional. Sem maiores delongas, compartilhando aqui a tela com vocês, vamos à nossa aula. Prática Jurídica 4, Prática Constitucional, aula 8, Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI, pelo professor Cícero Monteiro. Ação direta de inconstitucionalidade, como eu já havia dado um pequeno spoiler, essa é a ADI genérica, o beabá para que a gente possa trabalhar questões mais específicas na outra semana. E a ADI tem lei própria, que é a Lei 9.868 de 1999, cujo objetivo é afastar do ordenamento jurídico lei ou ato normativo. Dá uma olhada no artigo 59 da Constituição, o que ele chama de lei ou ato normativo. Emenda constitucional vai ser considerada como lei ou ato normativo? Sim, vai. Decreto, também. Medida provisória também está lá no rol do artigo 59. O que tiver no artigo 59 da Constituição, você considera como lei ou ato normativo, portanto, se federal ou estadual, sujeitos ao controle de constitucionalidade, e o objetivo da ADI é afastar do ordenamento jurídico essas leis que estejam eivadas de vício de inconstitucionalidade. A gente sabe que pode haver o conflito aparente de normas quando duas ou mais legislações conflitam entre si. E o primeiro critério para o conflito aparente de normas ou a necessidade de harmonização das fontes do direito é o critério da hierarquia. Nenhuma lei fala mais do que a Constituição. Nenhuma lei tem valor maior do que o da Carta Magna. Então, se alguma lei ou ato normativo, como, por exemplo, medida provisória, como, por exemplo, decreto, eles estiverem contrariando a Constituição Federal, eles devem ser excluídos, eles devem ser banidos do ordenamento jurídico por uma ofensa ao plano da eficácia. Porém, não cabe ADI genérica contra leis municipais. Observa lá dentro da Lei 9868 que ela fala de lei federal ou lei estadual. Ela não fala das leis municipais. Porém, de acordo com o artigo 125, parágrafo 2º da Constituição, é possível, sim, a ação direta de inconstitucionalidade das leis municipais, porém, confrontando elas com a Constituição do Estado. Então, a lei orgânica do município de Barbacena, ela não pode ser inconstitucional diante da Constituição Estadual. Então, aqui seria possível falar numa ação direta de inconstitucionalidade, genérica que seja, mas não diante da Constituição Federal, por falta de previsão da Lei 9868, mas com previsão na própria Carta Magna, é possível esse controle de constitucionalidade, mesmo diante da Constituição Estadual. Detalhe interessante aí para vocês. Pode ser que não caia na OAB, mas costuma de vez em quando cair em concurso. Projeto de lei não é lei. Projeto de lei não é ato normativo, porque o projeto de lei pode ser justamente que ele seja rechaçado em alguma das comissões que faz parte aí do órgão legislativo, da Casa Legislativa, do Poder Legislativo onde ele vai tramitar, e esse projeto de lei não é lei ainda. Então, está fora do escopo da Lei 98,
68. Poder constituinte originário. Eu não posso ter a ADI para avaliar se as normas, as condições, inclusive, principalmente, as cláusulas pétreas da Constituição de 88, se elas estão em harmonia com o restante da Constituição. Eu entendo que o poder constituinte originário, a Carta Constitucional de 88, seus artigos entre si, eles são perfeitos, eles são válidos, eles são eficazes, eles são a própria Constituição, logo, todos constitucionais. Por outro lado, uma emenda constitucional, que está lá no escopo do artigo 59 da Constituição, essa emenda constitucional, como ela faz parte do poder constituinte derivado, reformador, ele sim está sujeito a um controle do bloco de constitucionalidade. Mas a gente vai falar sobre emenda constitucional daqui a pouquinho. Falando ainda de ADI genérica, que a gente vai falar a aula toda, já preparando vocês para a petição que vocês têm que me entregar daqui a uma semana dessa aula. A competência da ADI genérica está definida pelo artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. E esse chamado bloco de constitucionalidade, a competência, o guardião, nosso guardião da Constituição, é o STF, é o Supremo Tribunal Federal. Então, uma ADI genérica que esteja ali para avaliar a competência, não está ali para avaliar a competência, ela está ali para avaliar a constitucionalidade. Se o texto de determinada lei, que essa lei seja uma emenda constitucional, que essa lei seja alguma lei complementar, que ela seja lei ordinária, qualquer lei estadual ou federal, ela deve estar em harmonia com o texto constitucional. E quem vai avaliar se é ou não é constitucional na ADI é o STF. Para instalar a ADI, para que ela seja aceita, para que ela venha a ser julgada, é necessária a chamada maioria absoluta, ou seja, 6 ministros. Nós hoje temos 11 ministros no STF, então a maioria absoluta, metade mais 1, 6 ministros. Porém, isso aqui cai muito em primeira fase da OAB, em direito constitucional, que vocês não se confundam. Para que seja instalada a ADI, maioria absoluta, 6 ministros. Porém, a maioria qualificada é que vai decidir sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de determinada lei ou ato normativo. E essa maioria qualificada não é metade, mais 1. A maioria qualificada exigida aqui são 2/3. Eu coloquei 8 ministros, e se alguém for fazer a conta, vai falar, ah, não, professor, mas 2/3 de 11 ministros dá 7,3. Sempre que a gente tem alguma fração nesse tipo de conta, para decidir maioria qualificada em votação, a fração ela é arredondada sempre para cima. Então, que seja 7,1, 7,2 e mesmo sendo 7,3, serão necessários 8 ministros para decidir se aquela lei, aquele ato normativo, se é ou não é constitucional. O efeito dessa decisão, em regra, ele é um efeito ex tunc, lembra do tapa na nuca? Quando eu dou tapa na nuca, a cabeça vai para frente, mas aqui é ex tunc, é o tapa na testa, macete bobo, macete de primeiro período, mas sempre macete válido. Então, no ex tunc, se eu bati na testa, a cabeça vai para trás. No ex tunc, efeitos retroativos e erga omnes sobre todas as pessoas. Interessante aqui falar que quando eu estou analisando uma ação direta de inconstitucionalidade, eu não estou observando uma relação particular e subjetiva entre duas pessoas. Eu estou observando a validade da própria lei, a eficácia da própria lei no seu plano constitucional, na sua harmonia com a Constituição. Então, uma lei inconstitucional é uma lei nula. E se ela é nula
e ela sempre foi nula. Lá atrás ela já nasceu nula, ela já nasceu ineficaz. E o efeito dela também é erga omnes para todas as pessoas, para todas as partes envolvidas em alguma discussão, em alguma aplicação daquela lei. E aqui, claro, que eu também tenho o chamado efeito vinculante. O efeito não é tão somente ali dentro do poder legislativo. O poder aqui, ele se irradia por todo o ordenamento. E entendam, quando uma ação direta de inconstitucionalidade é julgada procedente e determinada lei ou ato normativo é considerado inconstitucional, isso vale para qualquer esfera. Isso vincula os três poderes, se for o caso. Uma lei nula, ela é nula hoje, ela é nula antes, sempre foi nula. Ela precisa ser retirada do nosso ordenamento jurídico, não importa em que esfera que ela esteja sendo aplicada. Agora, existe uma exceção para a competência do STF? Claro que existe, que é o caso da ADI, da lei municipal, em face da Constituição Estadual. Com base no artigo 125, parágrafo 2º da Constituição, se eu estiver analisando a constitucionalidade de uma lei municipal em face da Constituição Estadual, a competência vai ser do respectivo TJ. Se eu alego que a lei orgânica de Barbacena, a lei orgânica municipal barbacenense, ela está em conflito, ela não está harmônica com a Constituição do Estado de Minas Gerais, não é o STF que vai fazer essa análise. Quem deve conhecer, quem deve ser o guardião da Constituição do Estado, também não é o STJ. O guardião aqui é o próprio TJ daquele município. No exemplo que eu estou falando, o TJ de Minas Gerais. E como eu já disse, artigo 125, parágrafo 2º da Constituição. E quem é que pode dar entrada nessa ação? É uma ação que só tem o polo ativo. Ela não tem um réu, ela não tem um polo passivo. Por quê? Eu estou combatendo não o ato de uma pessoa, nem mesmo o ato do Poder Executivo que editou uma norma inconstitucional, e nem mesmo o Poder Legislativo que também permitiu que uma lei ou que um ato normativo inconstitucional fosse adiante. Então, eu estou combatendo a lei, eu não estou combatendo o ato de determinada pessoa, ou de determinado órgão, ou de determinada autoridade. Apesar de que a gente vai ver que vão ter pessoas que vão ser intimadas para se manifestar e até para defender ou não a constitucionalidade daquela norma. Mas, via de regra, eu não tenho aqui um réu. Porém, nos legitimados ativos, quem é que pode entrar com a ação direta de inconstitucionalidade, mesmo que seja uma ADI genérica? A previsão constitucional consta do artigo 103. Presidente da República, ele é um dos legitimados naturais, assim como a mesa do Senado Federal, e não seria diferente a mesa da Câmara dos Deputados. Esses aqui, inclusive, eles têm capacidade postulatória para entrar com ação independente de advogado. A mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ela é chamada de legitimado especial, entendam. O Distrito Federal, eu tenho que observar. Por quê? Porque ele é uma amálgama, ele é uma mescla. Ele tem características tanto de Estado quanto de município. Então, eu posso ter ADI aqui em dois sentidos. De uma lei ou ato normativo estadual em confronto com a Constituição Federal ou de alguma lei que tenha condão de ato normativo municipal do DF em confronto com a própria Constituição do DF. Então, aqui eu tenho legitimados especiais, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Governador do Estado ou Distrito Federal, ele também é legitimado especial. Um governador de determinado Estado ou o governador do Distrito Federal, ele pode arguir, ele pode ajuizar
a ação direta de inconstitucionalidade para discutir determinada legislação municipal em confronto com a Constituição estadual do respectivo Estado. Procurador-Geral da República, ele também é um legitimado natural, original, e ele também tem capacidade postulatória. Ele não precisa, evidentemente, contratar um advogado para estar entrando com uma ADI. Eu tenho o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, então a OAB, através do seu Conselho Federal, também tem legitimidade para entrar com a ADI, e já foram várias que a OAB já ingressou junto ao STF, muitas delas até bem-sucedidas, nem todas, mas muitas sim. E eu tenho também aqui partido político com representação no Congresso Nacional, mas o partido político não tem capacidade postulatória, então ele vai precisar de advogado, e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, que vai precisar também de um advogado, não tem por si só capacidade postulatória. Então, também é chamado de legitimado especial. Tem prazo para que algum desses legitimados entre com a ADI? Não tem prazo. Por quê? Aquilo que for inconstitucional numa lei ou num ato normativo, ele é nulo. E aquilo que é nulo é perpétuo. Significa que ele sempre foi nulo. Algo que é inconstitucional, algo que ofende a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, não merece prosperar no tempo e deve ser retirado, afastado do nosso ordenamento jurídico por ter um problema justamente no seu plano de eficácia. Pode até ter passado por todo o processo legislativo no sentido formal, pode até ter existido no sentido de ter sido publicado no órgão respectivo, no Diário Oficial, ou seja, onde for, porém é ineficaz, uma vez que é inconstitucional e, portanto, nulo. E aquilo que é nulo, eu não tenho um prazo para discutir na justiça. É nulo, tal qual sempre foi nulo. Não existe prazo para ajuizamento da ADI, portanto. Ainda falando de ação direta de inconstitucionalidade, quais são as teses mais relevantes e que costumam ser cobradas de vocês, seja na prova da ordem ou, dependendo do concurso que vocês venham a prestar? Competência para legislar em matéria eleitoral. A competência para legislar em matéria eleitoral, ela pertence, via de regra, à União. A gente tem uma lei muito forte, que é a Lei 9.504, em âmbito nacional, que a cada eleição que a gente vai passar no país, é feito algum ato normativo para regulamentar as regras daquela eleição, porém, sempre em harmonia com essa Lei 9.504 e evidente, para entrar com a DI, eu não vou discutir a Lei 9.504. Eu vou discutir a Constituição lá no seu artigo 22, onde ela fala da competência da União para legislar a matéria eleitoral. Então, se município ou Estado estiverem falando sobre isso, tem uma coisa errada. Lei municipal, eu não posso exercer uma ADI genérica ali, mas da lei estadual, a gente já viu que eu posso. E por melhor que ela seja, por mais bem intencionada que ela seja, conforme a gente vai ver no caso prático que eu estou replicando aqui para vocês, ela peca pela inconstitucionalidade por melhor que ela esteja feita, por melhor que seja a sua intenção, por mais nobre que sejam os seus artigos, ela não pode ferir, por exemplo, o artigo 22 da Constituição Federal. Outra questão, ainda falando de direito eleitoral, é o princípio da anualidade eleitoral. Significa que, se esse ano nós tivéssemos uma alteração significativa, por exemplo, no teor da Lei 9.504, apesar da lei entrar em vigor
na data de sua publicação, ela só poderia ter eficácia para as eleições ocorridas 1 ano após essa mudança na legislação eleitoral. Então, eu respeito o artigo 22 da Constituição, eu respeito a matéria eleitoral e eu respeito também o artigo 16 da Constituição, que fala dessa anuidade eleitoral. Então, a gente vai ter eleição agora, a gente vai ter eleição para daqui a 15 dias, praticamente, daqui a 10 que seja, e a gente pega aí uma legislação estadual muito bem feita, muito bem intencionada, com artigos maravilhosamente bem escritos, e falando que eles já vão valer para essa eleição que ocorre agora no ano de 2020. Não pode. Eu não posso ter regras eleitorais de uma lei nova para aplicar em eleição que vai acontecer no período inferior a 1 ano. Então, também são teses aqui relevantes, já caiu em exame da ordem, e pode, e com certeza é o caso que vocês vão trabalhar para mim para a semana que vem. Competência para legislar sobre cidadania também é uma competência exclusiva da União. E quando eu estou falando aqui sobre matéria de cidadania, eu não estou falando num conceito muito amplo de cidadão, não. Eu estou falando sobre o conceito clássico de cidadão. Votar e poder ser votado. Quem traz as regras para votar e ser votado é a União. É a União que estabelece a legislação sobre cidadania. Não pode uma legislação estadual falar sobre isso. E aqui a gente ainda fala da possibilidade de uma ação direta de inconstitucionalidade em face do poder constituinte derivado reformador, ou seja, o caso das emendas constitucionais. Apesar da gente ter uma Constituição que é chamada de rígida, já temos uma centena ou mais de emendas constitucionais. Mas ainda assim, sobre essas emendas constitucionais, eu tenho que ter a harmonia dela em relação ao poder constituinte originário, ao texto, sobretudo a cláusula pétrea da Constituição, que não pode sofrer mudança nunca. O exemplo sempre trabalhado aqui é o voto obrigatório e sigiloso. Entendam. O voto ser obrigatório não é uma cláusula pétrea. Pode muito bem acontecer uma emenda constitucional que transforme o voto em algo facultativo. E isso, essa emenda constitucional, ela não seria inconstitucional. Porém, se essa mesma emenda constitucional ela transformar o voto, além de obrigatório, ele passa a ser facultativo, não teria problema. Mas, ao invés dele ser sigiloso, secreto, ele passa a ser um voto aberto, um voto que eu sei quem votou em quem. O voto secreto, o voto sigiloso, ele é cláusula pétrea, ele faz parte do poder constituinte original, e essa emenda constitucional pode até alterar a obrigatoriedade, mas nunca vai poder alterar o sigilo. Seria necessário uma nova Constituição, e não simplesmente uma emenda constitucional. Pedidos que vão aparecer na peça que vocês vão me entregar na semana que vem. Baseado aí, cada pedido, nos artigos correspondentes da Lei 9868. Pedido de procedência. A procedência de uma lei é a declaração de inconstitucionalidade. Falar que determinada lei, um determinado ato normativo, fere a Constituição. Por que fere? Você falou na causa de pedido. Como resultado, a procedência do pedido que seja declarada a inconstitucionalidade, onde, consequentemente, aquela lei vai ser declarada nula, com uma eficácia ex tunc e erga omnes, efeitos retroativos e aplicáveis a todas as pessoas. Outro pedido que pode vir a aparecer é o pedido de concessão da medida cautelar. Porém, vocês não podem
é atécnico pedir a cautelar inaudita altera par, sem ouvir a parte contrária. Está errado. De acordo com o artigo 10 da Lei 9868, a medida cautelar, sim, ela é possível, sim, vocês podem pedir, mas ela só pode ser analisada após a audiência de autoridade ou de órgão, onde ele vai poder se manifestar, inclusive no prazo de 5 dias dessa audiência. Então, não tem essa de cautelar inaudita altera par, sem ouvir a parte contrária. Não, de jeito nenhum. A parte contrária, olha, mas quem que é a parte contrária? Você falou ainda há pouco, Cícero, que eu não tenho um réu, eu não tenho um polo passivo, eu não tenho. Mas quem está aqui para ser derrubado é uma lei. E vai ter a Procuradoria ou a Advocacia Geral que vai, inclusive, se manifestar nesse sentido. Mas a autoridade, aqui no caso do pedido B, é justamente da onde veio, da onde surgiu aquela lei. E é comum, em algumas ADIs, você colocar ação direta de inconstitucionalidade contra a lei tal, proferida pelo governador do estado tal, ou pela Assembleia Legislativa do estado tal, em contraste com a Constituição. Falar que tem um polo passivo, não considero da melhor técnica, mas não tenham dúvida que o órgão ou a autoridade que editou aquela lei aparentemente inconstitucional, ela vai ter oportunidade de se manifestar no prazo de 5 dias de eventual medida cautelar após audiência, como se fosse uma audiência de mediação, de conciliação. Não necessariamente, ela não tem esse intuito de fazer acordo. Por que ela não tem o intuito de fazer acordo? Porque aquilo que é inconstitucional é insanável, é nulo, não tem como remediar, mas é oportunidade também para se manifestar. Então, quando a gente fala de audiência de autoridade, não vai ser marcada uma audiência, é no sentido de ouvir a autoridade no prazo de 5 dias. Haverá ainda a oitiva do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, para que emitam seu parecer no prazo de 3 dias acerca da medida cautelar requerida. Entende-se que a AGU e que a PGR são autoridades em matéria constitucional. Conhecem da Constituição como ninguém. E o parecer delas tem peso, e muito peso, principalmente diante de um pedido de uma cautelar. E aí eu chamo a atenção o seguinte: se a cautelar for deferida nos moldes lá do artigo 10, ela produz efeitos ex nunc, dali para frente, que, se confirmados ao final da ação, aí retroage. Mas, via de regra, a cautelar, ela produz efeito dali para frente, ex nunc. A decisão final da ADI, ex tunc, retroativo. Da cautelar, não. E o parágrafo 1º do artigo 10 determina que a AGU e que a PGR se manifestem num prazo de 3 dias, via parecer, falando sobre a constitucionalidade ou não daquele caso avocado. A oitiva do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República para que emita seu parecer no prazo de 15 dias sucessivamente. Mas não era 3 dias? 3 dias eles se manifestam sobre eventual medida cautelar requerida. 15 dias eles se manifestam sobre a ação como um todo, sobre a inconstitucionalidade como um todo. O efeito, inclusive, aqui, depois de uma decisão, o parecer, ele não vincula o STF. O STF continua tendo autonomia para acompanhar ou não acompanhar o parecer, para acatar ou não acatar o parecer. Porém, uma vez que o STF decida, digamos que esteja tramitando ao mesmo tempo uma ação direta de inconstitucionalidade e uma ADC, uma ação direta de constitucionalidade. O que for decidido para uma, acaba sendo também decidido para outra, através do que a gente viu do efeito vinculante. Produção de todas as provas em direito admitidas, conforme diz o artigo 14, parágrafo único da Lei 9868, também é pertinente. E, por fim, temos o caso 8, nosso caso simulado 8, que vocês têm uma semana para me entregar, extraído aí
do 26º Exame de Ordem, do ano de 2018, relativamente recente. Então, vamos lá. Com o objetivo de zelar pelo primado da ética, a Assembleia Legislativa do Estado Alfa aprovou e o governador do Estado sancionou uma mini-reforma política que direcionaria as eleições seguintes para os cargos de deputado estadual do Estado em questão. Essa reforma foi vinculada por meio da Lei X. O artigo 1º dispunha que não seria admitido o registro de candidatura de qualquer pessoa com antecedentes criminais. O artigo 2º afasta a possibilidade de campanha eleitoral no rádio e na televisão para os partidos políticos que abrigassem em seus quadros pessoas com antecedentes criminais. O artigo 3º dispunha sobre as distintas formas de exercício da cidadania no território do respectivo Estado. Volto a falar que exercício da cidadania aqui é na visão clássica de cidadão, votar e ser votado, matéria de competência da União. A Lei X do Estado Alfa foi saudada com grande entusiasmo pela população. Ela tem boa intenção, ela é bem feita, ela é bem redigida. Que bacana você não permitir que uma pessoa com antecedentes criminais dispute algum cargo político ou não. Isso seria uma discriminação odiosa. Pouco importa. Não cabe ao Estado Alfa esse tipo de lei. Caberia à União. Como o artigo 4º da Lei X dispunha que sua entrada em vigor seria imediata, aplicando-se inclusive às eleições que seriam realizadas 3 meses depois, era grande a expectativa de que as mudanças fossem percebidas de imediato. Seria o mesmo caso se eu falasse, em vez de antecedentes criminais, quem, por exemplo, já foi condenado pela Maria da Penha. Seria algo que seria bem recebido pela população. Porém, para ser válido, teria que ter sido feito pela União e teria que respeitar o princípio da anualidade eleitoral, valer para as eleições ocorridas após o período mínimo de 1 ano após a nova lei. Então, aqui, no caso que eu estou passando para vocês, 2 problemas. A competência para legislar em matéria eleitoral e o princípio da anualidade que não foi respeitado. Apesar desse entusiasmo, o partido político Sigma, que tem representantes no Congresso Nacional, e sofreria grande prejuízo com a entrada em vigor da Lei X, por deliberação do seu Diretório Nacional, decidiu ingressar com a medida judicial adequada, vocês já sabem que é a ADI, utilizando como paradigma a Constituição da República. Esperava, com esse procedimento, que a constitucionalidade em abstrato desse diploma normativo fosse questionada perante o tribunal competente, que vocês já sabem que é o STF. Considerando a narrativa acima, na condição de advogado do partido político Sigma, elabore a petição inicial da medida judicial cabível, valendo 1 ponto para nossa aula, para nossa matéria, para nossa disciplina. Claro que na prova da ordem valeu 5 pontos. Então, meus amigos, essa é a aula dessa semana. Esse é o caso que vocês vão entregar na próxima semana. Para qualquer dúvida que vocês tenham, estou à disposição, seja via WhatsApp, o direct no Instagram ou o suporte da plataforma. Fiquem com Deus, até semana que vem, e por essa semana, fui!